Quando falamos sobre a alimentação, parece ser um assunto simples, mas na realidade não é. A alimentação atravessa as emoções, os cansaços, a rotina e às vezes se torna até uma compensação para um sentimento difícil, para um dia cansativo, para um merecimento de um docinho ao final do dia. Comer não é só sobre nutrir o corpo, é também sobre nutrir quem nós somos por inteiro. É sobre entender o que está por detrás até dos nossos impulsos, das nossas vontades, a partir do autoconhecimento. E para isso hoje a minha convidada é uma nutricionista, para que a gente possa conversar um pouquinho mais a fundo sobre esse tema. Para essa conversa, minha convidada é a Jéssica Cuba, uma nutricionista que enxerga a alimentação com presença, com cuidado, com um olhar muito atento e gentil para a saúde. Jé, seja muito bem-vinda. Se apresenta para quem ainda não te conhece. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu sou a Jéssica, sou nutricionista, sou pós-graduada em esportiva e estética e ajudo muitas mulheres com lipedema também. Jé, ai, que gostoso. Eu te acompanho também nas redes sociais, sei que através delas você também compartilha um pouco do seu trabalho. E aí, pra gente começar, a se alimentar é um comportamento, certo? Sim. É uma necessidade, assim. Mas por vezes ele também se torna um mecanismo de compensação, de fuga. Quando você recebe as pessoas no seu consultório, acho que quais são os comportamentos que você mais reconhece? O primeiro deles é culpa, exatamente por isso. Às vezes chega em casa, um dia cansativo, tem aquele merecimento, quero um docinho, quero uma coisa mais gostosa, mais palatável e depois vem o quê? Vem a culpa. Eu sempre pergunto sobre ansiedade e estresse. Você é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa estressada? E a maioria, hoje em dia, é muito difícil alguém falar que não é ansioso hoje em dia. E eu tento, descobrir se essa pessoa desconta na comida, no doce. Então, eu faço realmente essa pergunta. E na maioria das vezes é no docinho. O doce aí é o ponto fraco aí de muita... É normal, né? É gostoso, sim, né? O nosso sim. refúgio, né? Por si só já é gostoso, mas é uma via de conforto, por Exatamente. vezes, que tá na gaveta do lado, né? Que tá num fácil acesso, assim, pra trazer, se oferecer, né? Exatamente. Chega em casa, na correria, pega a primeira coisa e é aquilo, né? É o conforto. Acho que a palavra certa é essa, o conforto. Você falou uma coisa muito legal, que é da pessoa estar no automático. Com os pacientes, a gente percebe que existe, abre aspas, um pensamento que abre a porta para esse gatilho. Sim. Esses pensamentos, por vezes, cada pessoa consegue identificar. Acho que dentro da psicoterapia faz parte do meu trabalho ajudar eles a identificar. Mas por vezes são alguns desses que você já citou, como eu mereço, eu preciso. Reconhecer esses pensamentos ajudam num processo de reeducação alimentar, por exemplo. Sim. Eu vejo que as pessoas colocam as expectativas lá em cima, né? E eu falo, tem que ir devagar, né? Não adianta você querer fazer o mais perfeito. Ai, não foi desse jeito, então não vou mais fazer. Isso no trabalho também, né? Uma coisa leva a outra. Então, eu acho que a gente tem que se cobrar menos. Essa é a verdade. Esse lugar do ir com calma vem um pouco pra dinâmica do 880, né? Exatamente. Ou eu tô muito restrita, ou eu tô assim muito uma capivara raivosa. Exatamente. E é até engraçado que quando eu falo, não, você pode comer o arroz, o feijão, o pão, é tudo com equilíbrio. Nossa, mas como assim? Eu não preciso cortar o pão? São crenças que a gente tem que a gente precisa ser radical para que algo funcione. E não é assim. E muitas vezes isso vem de reflexo de algum trauma que a paciente, a pessoa teve lá atrás, que provavelmente teve um resultado bom cortando tal alimento, mas quando voltou engordou, mas não porque voltou com o alimento, porque voltou os hábitos, né, enfim. Mas é muito comum esse tipo de situação. E muitas vezes vira um hábito mesmo, né, um costume. Não é que tá com fome, preciso comer essa bolacha, porque já virou um costume ali dela ter esse comportamento, né, em buscar refúgio no alimento, né, Sim. não num alimento saudável, né.
Então, pensando nesse lugar do comer um pacote de bolacha, assim, num sentido automático, acho que uma pergunta que pode já ser colocada para nós mesmos é o que eu estou buscando nesse alimento? Exatamente. Por que eu estou até com vontade deste determinado alimento num lugar em que, por vezes, sai da fome para a vontade, assim, né? Sim. Eu acho que é uma junção de fatores, como eu falei. Teve um dia corrido e chega, teve um dia estressante e acaba. Às vezes alguma coisa que a pessoa não está conseguindo lidar emocionalmente e consegue esse conforto, né? Esse prazer momentâneo, porque depois passa. Então, um exercício mesmo, né? Exatamente. De compreender até essa relação entre talvez os dias em que eu como mais doce versus os dias que eu tenho mais problemas no trabalho, ou estou mais ansiosa, talvez. E ficar muito tempo sem comer também. Por isso que o papel do nutricionista é muito importante. A organização. Se a pessoa se organiza, por mais que está corrido ali no meio da tarde, leva um lanchinho. Assim você não chega com tanta fome no período da noite e não ataca as paredes, né? Então tem essa questão de organização. Então eu dou o caminho. Sim. E eu tento me adaptar à paciente. Eu vou me acostumar com os costumes dela. Não vou tirar nada do que ela não gosta, né? Porque não adianta eu fazer a paciente colher o alface que ela vai comer, né? Na teoria é lindo, seria o mundo ideal, mas na prática não funciona. Então hoje todo mundo quer praticidade, né? Sim. Claro que o mais saudável possível, sim, mas todo mundo quer praticidade, né? Então não adianta querer o perfeito, eu acho que tem que ser o básico bem feito. Sim, quando eu penso na TCC, que é a minha abordagem, a gente passa por esses 3 pontos entre eu penso, eu sinto e eu me comporto. Quando a gente pensa na dinâmica do comportamento alimentar, dessa relação, eu também compreendo que um dos meus pensamentos já passa para um lugar de é muito difícil. E isso já gera uma emoção de de desânimo, de uma frustração. Sim. E o meu comportamento naturalmente vai ser alinhado a um pensamento de muito difícil, uma emoção já de desânimo e frustração, para um comportamento menos engajado, para uma alimentação em que vai ser mais rápida, e aí entra a dinâmica também do sabor versus o custo-benefício. Exatamente. Por isso que eu falo que a organização é tão importante. E a diversidade também. Você não precisa comer aquilo todos os dias. Você pode comer isso, você pode comer aquilo. Então tem que ser uma alimentação, né? Um plano que seja prazeroso para você, não seja uma coisa difícil. Você consegue comer de uma forma saudável e muito mais prática. É essa a questão, né? E eu acho que isso também volta, utilizando de novo essa tríade do eu penso, eu sinto e eu me comporto, para um lugar dessa reeducação alimentar, que foi um dos pontos que a gente conversou, né? Não diretamente sobre o emagrecimento, porque a gente já tá num momento em que isso é o auge. Sim. Mas num lugar de um cuidado sobre a alimentação, é um ponto onde, se eu penso que esse é um lugar para me nutrir, que eu estou cuidando de mim, que eu estou escolhendo o melhor para mim, de acordo com o meu objetivo, com o meu desejo, as minhas emoções também já vão estar um pouco mais alinhadas. Quer dizer que eu vou estar sempre super animada? Não quero. Mas é um lugar em que as minhas emoções, elas também já não vão jogar tão contra. E uma coisa leva a outra, né? A partir do momento que você se alimenta melhor, você dorme melhor, você tem mais disposição. Tudo na sua vida melhora. Né? Você já tem mais vontade de manter esse lugar que você vem trabalhando e conquistando, de autossatisfação pessoal, de autoeficácia até, antes dos números na balança até, sim, né? Sim, você começa a ver os benefícios, né? Eu falo que o emagrecimento, né, se é o objetivo da pessoa, é a consequência. E muita gente chega querendo mais qualidade. Quero comer melhor. Não é nem emagrecimento. Que é mais qualidade de vida mesmo. É muito legal isso. E aí a alimentação é uma das portas de entrada. Exatamente. Né? Quando eu penso nesse lugar também do dia a dia, da correria, principalmente pensando também na dinâmica emocional, eu acho que o corpo vai dando esses sinais. Sim. Vamos pensar o que seria a diferença entre uma fome emocional e uma fome física. Tá, é bem diferente. A fome física, a gente vai sentindo ali, né, os sinais. A barriga, ela vem de uma forma gradual. A gente vai sentindo a barriga roncando, né? Enfim, já a fome emocional, ela é momentânea, ela é urgente. Então, você
quer comer o que tá na sua frente. Não importa o que seja e às vezes quantidade, né? Você come até você ter os sinais da saciação ali, normalmente é uma grande quantidade. A fome física não. Normalmente você se planeja, você faz a refeição com calma, né? Então são essas as diferenças, né? Uma é gradual e a outra é bem urgente. É legal a gente conseguir trazer esse tipo de resposta, porque aí quem nos está assistindo, nos ouvindo, consegue ir criando essa percepção, assim, do lugar, de novo, do autoconhecimento na prática, né? Sim. De perceber se é a minha barriga, se é o meu estômago ou se é a minha mandíbula. Eu, pessoalmente, sinto que é quase como se eu estivesse travando, assim, um pouco a minha boca e eu me dá vontade, tipo, eu preciso comer alguma coisa. É quase um ímpeto de sentir e já levantar e falar, eu preciso comer alguma coisa. Entendi. Num lugar em que eu já reconheço que isso tá muito mais vinculado pra deixar essa atividade, sabe? Abandonar essa atividade do que por um lugar de estou com fome. Entendi. Por vezes é mais parte do hábito para levantar, que por vezes está associado ao comer. Mas eu posso levantar e tomar uma água. Exatamente. Eu posso levantar e dar uma volta e organizar uma outra coisa. Molhar as minhas plantas. Não é a fome em si, né? Às vezes é um tédio, né? É um tédio. Você vai lá, abre a porta da geladeira e fala, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Coisa que eu vim fazer, não é? Coisa que quando criança, né? Era aquele lugar de, na frente da geladeira não é televisão. Exato. Por esse lugar mesmo do tédio. Acho que é uma boa forma de nomear. Assim. Exatamente. E a qualidade também, né, da alimentação. Eu falo, hoje em dia as pessoas beliscam muito e nada que traz muita saciedade. Então você come um pouquinho aqui, daqui a pouquinho você tá com fome. E realmente você tá com fome, porque você não comeu direito, não estava equilibrado, né? Então daqui a pouquinho você vai sentir fome novamente. Então tem essas questões também, né? Tem a fome emocional e tem a fome... Tá tudo em conjunto ali, né? Sim. Só que tem alguns momentos dos dias que, por exemplo, à noite, a fome emocional muitas vezes prevalece, porque chega cansado, aquela coisa de sempre, né? Que chega cansado, com fome, come a primeira coisa que vê na frente. Sim, e aí esse lugar do auto-reforço, assim, né? Do conforto que vem através da alimentação, que pode ser também trabalhada para ser obtida de outras formas. Exatamente. Então, por exemplo, esse conforto que a comida do docinho no final da tarde, em casa, pode trazer... Eu brinco e falo que toda vez que a gente fala de alimentação já é meio ingrato, sabe? Pra psicóloga aqui. Sim. Porque a alimentação, ela traz uma satisfação que ela é, assim, momentânea, assim, ela é mais rápida. É o que você busca naquele momento, né? E aí o exemplo que eu ia dar agora, por isso que eu falei que é injusto, é o exemplo de você pode tomar um banho que seja num lugar satisfatório, com presença, que te ajude a realmente descansar. E talvez descanse até muito mais do que um pedaço de chocolate. Só que qual que é mais prazeroso de uma forma até mais rápida? É essa questão, mais rápido. E aí isso joga contra a psicóloga que vos fala. Eu brinco com os pacientes, então até de trazer essa brincadeira para eles como um lugar de, olha, realmente eu opto por esse porque ele é mais rápido e aquele talvez seja tão prazeroso quanto, ou quase tão prazeroso quanto, mas... Exato. E na nutrição também, né? Você fala, tem esse caminho, é rápido, prático, saudável. Mas se eu desembalar isso daqui é mais rápido. Então tá tudo, né? Não é que tá tudo bem, mas E pra você mudar isso na cabeça da pessoa, né? Que você pode fazer uma coisinha rápida ali, deixar na geladeira e no dia a dia você pega, passa 5 segundos, você tá com um lanchinho saudável ali. Não, mas eu prefiro abrir um pacotinho de salgadinho. Entendeu? Sim. Não é que é demorado, mas demora 10 segundos a mais que o outro, né? E isso já é um gatilho aí pra seguir o caminho mais rápido. Até esse lugar da fome emocional é uma emoção que tá perdida, né? Sim. É uma emoção que não encontrou por onde extravasar e aí cria-se esse hábito de ir para a alimentação, né? Exatamente. Quais são essas crenças que aparecem quando o paciente está no consultório? Carboidrato engorda, algo nesse sentido, tá? Acontece muito.
Comer à noite engorda, né? Preciso comer de 3 em 3 horas. Ai, não posso comer fruta porque tem açúcar, engorda. Tem muitas crenças, né? Que eu não culpo, né, as pessoas, porque infelizmente tem muitos profissionais que colocam terrorismo nutricional hoje em dia. Então, você lê alguma informação, você já carrega aquilo como um fato, verdade, né? Uma verdade, né? Sim. Mas tem muitas crenças e às vezes os pacientes falam, eu fico até... Falo, gente, como assim? Onde você escutou isso? Porque é um absurdo às vezes, né? Sim. Mas as principais são essas. Barrinha de proteína. Eu posso comer barrinha de proteína à vontade, né? É um alimento saudável, proteico. Não é bem super assim. calórico. Não é super calórico. Depende, né? Mas super sim. calórico. Tem muitas crenças envolvendo ali a alimentação. E muitas vezes as pessoas reduzem o alimento à caloria, né? E isso eu vejo até profissionais fazendo. Não como abacate, porque é calórico. Como assim não come abacate? Abacate é maravilhoso. Você tá falando pra pessoa não comer abacate? Isso é terrorismo. Adoro. Ainda como feliz. Como ainda falo, nossa, realmente, esse é o meu café da manhã preferido. Então, eu falo, tudo é quantidade. Por isso que eu falo que o profissional tem que se adaptar à pessoa. Jamais você vai cortar um alimento que a pessoa gosta, porque é calórico, que nem o abacate no caso. Você vai reduzir, você vai instruir ali, né? Combina com isso. E até no meu plano mesmo, com você, no dia que tem esse café, assim, tem um outro lugar que tem um pouquinho menos de algo, com Isso, certeza. exato. É o equilíbrio, né? E você até falou do comer comida à noite. Acho que a expectativa de dietas que são extremamente restritas, né? Como a dieta da lua, a dieta do queijo. Sim. Que isso não é um lugar que a nutrição apresenta, né? E às vezes, é o que eu falo, às vezes a pessoa fez uma dieta radical ali, teve um certo resultado, mas não foi sustentável, entendeu? Então, quando volta, né, alguns hábitos, alguns alimentos, estilo de vida mesmo, acha que é porque voltou com aquele alimento, né? Então, eu falo, o carboidrato não é vilão, a gente precisa de carboidrato, né? Tanto é que quando a gente quer descontar, né, nossas emoções na comida, a gente procura o quê? O carboidrato. Sim. Então, quando a gente corta o carboidrato, a gente fica irritada, não Faz fica? sentido, Fica chata. Né? Sim. Faz sentido, total. A gente quer um docinho, a gente quer o pão. Então, eu falo, não precisa tirar, né? Não precisa, ou é 880, igual você falou. Não, é o equilíbrio. Dá pra deixar. E né? por que o carboidrato, assim? O que É uma questão bioquímica mesmo. É uma questão bioquímica mesmo. Nosso cérebro gosta. Nossa principal fonte de energia pro nosso corpo é o carboidrato. Então, por isso que quando a gente tira, que nem dieta cetogênica, já ouviu falar? Uma dieta rica em gordura, a gente tira o carboidrato. O que acontece? Nosso corpo começa a utilizar a nossa gordura, entrando aqui um pouquinho na fisiologia. Perfeito! Começa a utilizar a nossa gordura como fonte de energia. E a gente começa a ficar chata, irritada, até seu corpo se acostumar com aquele nova coisa que está acontecendo ali, entendeu? Sim. Então, porque o carboidrato é a nossa principal fonte de energia rápida, né? Energia rápida, a gente come já, parece que já... E aí, se a gente fosse pensar num hormônio, seria a serotonina, por exemplo? Que é essa do bem-estar, essa da sensação de estabilização de humor. Sim, exatamente. Dá pra fazer uma relação aí. Acho que todo mundo tem um alimento ali que se fala, poxa, um conforto que relembra. No meu caso... Vou até falar sem vergonha. É o sucrilhos, o leite com sucrilhos. Sim. Parece que resume minha infância, assim. E às vezes eu não me privo, não. Claro que eu não como todo, né? Sim. Eu evito até ter em casa, porque eu sei que se tem, eu vou querer comer. Esse é um tipo de comportamento também, né? Alinhado ao objetivo. Exatamente. Então, mas é a minha comida conforto ali, tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem de vez em quando, né? E de vez em quando a gente recorrer a ela. Né? Então, esse lugar de novo que o autoconhecimento traz, de se eu estou com vontade, muito em específico, e eu comecei a perceber que isso era todo final de sessão, que eu estava falando principalmente sobre questões infantis, e eu saía com essa vontade. Olha, eu tava lá no subconsciente, né? Eu falei, em alguma coisa isso tem a ver, mas eu fui buscar. E aí me encontrei com um pouco dessa resposta, se preparando pro podcast. Que assim. legal. Todo mundo tem uma memória ali, né, da infância que até hoje prevalece, né? A gente aqui com 30 anos, não sei você, eu 30 anos nas costas,
tendo essa memória. E esse lugar até do amparo, né? Que, como a gente falou, o amparo dos sucrilhos, do leite, Sim. é um amparo, assim, que tá até mais claro pra gente. Mas é o mesmo tipo de amparo que a gente busca recorrer a partir dessa alimentação que a gente está conversando do dia a dia. Exato. Mas da importância de conseguir perceber para ter essas ações e buscar outras formas, né? De se atender. Não pode isso virar rotina, né? Isso. Ser o seu refúgio sempre. Uma vez ou outra você matar à vontade, tá tudo bem, né? Sim. Agora toda vez descontar Na a sua emoção alimentação. ali é o equilíbrio, né? Você acha que as pessoas elas vão quebrando algumas dessas crenças que a gente falou anteriormente? Sim, totalmente. Porque a pessoa começa a ter resultado sem radicalismo. Então ela tá vendo, tá comendo seu arroz, seu feijão, seu pãozinho, né? O problema não é, eu falo, o problema não é o pão, é o que você coloca ali no pão, né? Às vezes a pessoa come um pão com manteiga ali de manhã, que acontecia, daqui a pouquinho tava com fome novamente. Coloca um ovo, coloca um franguinho desfiado. Você não vai deixar de comer o pão. Talvez você vai reduzir um pouquinho a quantidade, mas ele vai estar ali combinado com outro alimento que vai te trazer mais benefícios, entendeu? Sim. Então isso, nossa, acontece muito e é bom porque as pessoas têm medo da comida, né? Então eu vou tirando esse medo. Tem gente que chega traumatizada. Eu acredito. Tem gente que chega traumatizada por conta de dietas radicais que fez ao longo da vida, entendeu? E até você mostrar, na hora ela não vai nem confiar em mim, falar, nossa, ela tá louca, né? Vai me passando pão. Mas depois que ela começa a ver resultados, aí ela entende que realmente não precisa, né, cortar tudo para dar certo. E que esse é um lugar de uma flexibilidade até comportamental e cognitiva, né? Exato. De ir flexibilizando o que eu achava para um lugar de obtendo esses resultados. De novo, não diretamente sobre a balança, mas de perceber que, então, a substituição do pão com manteiga com um pão com os ovos, isso já me deixa mais saciada, eu vou almoçar com menos ansiedade. Exatamente. E o que acontece, que eu vejo muito, as pessoas muitas vezes não comem muito, mas comem errado. Não tá equilibrado ali com proteína, com fibra, que são alimentos que mais dão saciedade. Então tem muita gente que fala, ai, nossa, eu tô comendo até mais que antes e tá tendo resultado na balança. Sim. Então olha que interessante, porque tá melhorando a qualidade da alimentação. De novo, quebra mais uma crença, né? Quebra mais uma. Esse lugar de estou comendo mais, naturalmente parece que eu vou ter um peso maior a partir disso, né? Exatamente. E, nossa, acontece com muita frequência. E é gratificante ver, né? Porque a pessoa chegou ali com muitas inseguranças e tá confiante agora com o plano e não tá sofrendo, né? Que eu acho que a questão é essa, não é não pode ser difícil, né? Mais uma coisa difícil. Eu falo, né? A alimentação tem que ser uma coisa leve. Tá tudo tão difícil, né? Trabalho é estressante. Por isso que eu não posso colocar mais um empecilho na vida dessa pessoa, né? Então tem que ser uma coisa leve, fácil de seguir mesmo. E prática, né? Com muita praticidade aí no meio. E aí eu entendo que desde o estilo de vida das pessoas também vão super importar, assim. Uma pessoa que pratica mais esporte, imagino que deva necessitar de uma dieta, de uma relação alimentar mais rica em algo, uma pessoa que pratica menos. Exatamente. A tendência é ser mais personalizado, assim, né? A demanda que vem casais, né? Atendo muito casais, aí vai o homem, a mulher. O homem, só por ser homem, já gasta mais, né? Aí a mulher fala, ai, que inveja! Imagina, Deus tem seus preferidos. Vocês vão comer a mesma coisa, só que cada um na sua quantidade. Mas se é uma pessoa que treina, gasta mais, tudo isso depende do estilo de vida da pessoa. Por isso que não dá pra se comparar. Ai, mas poxa, você tá comendo tudo isso. Mas eu gasto, né? Você sabe da minha vida. Eu gasto, vou gastar depois. Eu faço 2 horas de atividade física, né? Isso atravessa os nossos valores pessoais, né? Porque eu passo a sentir por vezes vergonha do quanto eu como, e aí eu passo a comer escondido. Ou eu passo a ter essa alimentação como um lugar de me apreciar, então olha como eu sou perfeita pela minha alimentação. A alimentação atravessa esse lugar dos valores pessoais, né? Exato. Você falou do trabalho, eu vejo a influência, né? Muitas vezes dos colegas de trabalho mesmo, o ambiente. Nossa, mas você vai comer só marmita, né? Nossa, mas não é pouco.
Ah, a Nutri tá fazendo isso com você. Só que assim, a pessoa tá feliz de seguir, né? Então ela tá buscando o que é bom pra ela, mas tem a influência dos amigos. E muitas vezes não é uma influência, né, positiva, porque tem amigos que falam, nossa, que legal, você tá seguindo, vamos lá, né? Vou te ajudar, vou com você. Não, tem gente que tá ali pra te atrapalhar. Por quê? Muitas vezes não tem a mesma força de vontade que você. Sim. Então tá ali pra te atrapalhar realmente, né? Ao invés de incentivar, né? Essa pessoa já tá rendida às próprias emoções, como a gente tá falando, né? Aos próprios desejos e às próprias emoções e, infelizmente, começa a influenciar as outras pessoas. E aí, esse é um lugar, de novo, dos maus hábitos, assim, de ter acesso muito fácil, de ter acesso dentro da gaveta do trabalho a esses docinhos. Então, o ambiente, ele super influencia. Muito. E aí, nesse caso, quando se tem maus hábitos, influencia também negativamente. Então, talvez passa por um enfrentamento também, esse cuidado frente à exposição às outras pessoas. Exato. Né? E a vida social também, né? Então, eu falo, você tem que ter vida social, você não vai... Tem um paciente que muitas vezes segue o pé da letra. Fala, nossa, Nutri, volta, né, depois de 40, 50 dias, eu nem saí, não fiz nenhuma refeição livre. Eu falei, como assim não fez nenhuma refeição livre? Então, não é pra ser assim, né? Até fico brava, porque parece que eu que falei que não podia, né? Mas tem gente que realmente segue o pé da letra. Eu falo que não, tem que ter um equilíbrio ali, né? Faz os 80%, né, certinho, 20%, tá tudo bem sair do plano, você não vai engordar porque comer um lanchinho, comer um pedaço de pizza, não é isso, né? A gente precisa. E esse lugar da alimentação, ela é muito social. Então, desde o ambiente de trabalho, do vamos tomar um café, vamos almoçar juntos, até pensando agora, essa época de festas, de férias, como o Natal se aproxima, Ano Novo se aproxima. Agora começa, né? Então, assim, esse lugar em que a alimentação, ela tá... Quando eu penso pra mim, a alimentação é um lugar que tá muito associado à mesa com a minha família. Então, muito associado a um lugar afetivo também. Exato. Que, como você comentou, por vezes, do 80 pro 8, a gente pode... não encontrar esse meio do caminho e falar, então eu não vou nesse evento. Como se eu não soubesse lidar até, né? É isso que eu tento, ensinar como comer, né? Não é pra você deixar de ir num evento, imagina, né? Mas é você experimentar um pouquinho de tudo com equilíbrio e também tá tudo bem se extrapolou naquele dia. No outro dia treina, né? Volta ao plano, tá tudo bem, né? Mas tem gente que é muito radical mesmo. Eu falo, Natal, Ano Novo, são 2 dias aí que parece que é o fim do mundo, né? Pra algumas pessoas. Mas eu gosto de trazer essa fala de existe vida após Natal e Ano Novo. A gente precisa lembrar disso, né? Exatamente. É só mais um dia comum, com uma ceia comum. Claro, né? Se você já sabe se alimentar, né? Como eu tento ensinar minhas pacientes, isso não vai acabar com tudo, não, né? E tem alguma dica, alguma coisa um pouco mais prática? Vamos pensar, até pensando nas festas? Olha, pensando nas festas, o problema não é nem a comida, sendo bem sincera, é a bebida, né? Às vezes o álcool ali, porque eu falo que o álcool, ele é uma caloria vazia, né? Ele não te nutre igual um alimento. Sim. Né? Então, injusto, né? veja que é injusto. É legal, né? Injusto. Um vazio que pesasse menos, né? Mas é um vazio que pesa injusto. Mas é aproveitar com equilíbrio mesmo. Você vai, no outro dia vai ter o amanhã, né? Vai ter o amanhã, um outro dia. Você pode... Às vezes não experimentou, né, o que tava ali na ceia de Natal, deixa pra comer no almoço, no outro dia. Não precisa comer tudo que tá ali, né? Numa certa quantidade, né? É o equilíbrio. Eu acho que não tem muito segredo, não. Tá? E não passar vontade também, porque depois ficar pensando naquele alimento, eu falo, poxa, devia ter experimentado. Não, experimenta e tá tudo certo. Eu acho que esse é o lugar mesmo do existe vida, assim, né? Exato. Você não precisa se restringir totalmente nesse dia, mas também não precisa considerar que é o fim do mundo. O fim do mundo, eu acho esse que... dia, né? Não é nem o 880, 50 ali, entendeu? Meio a meio tá tudo certo. E esse é o mesmo lugar das festas, né? Então essa dinâmica sobre as confraternizações, talvez eu me lembro do material que você me mandou quando a gente foi viajar, sobre
escolhas que são um pouco mais inteligentes, mais alinhadas. Exatamente. Tudo isso também faz sentido, né? Um pouquinho ali, aqui, que, né, no total faz toda a diferença, né? Que nem um exemplo, já que a gente entrou no assunto, eu vou no japa, vou tirar o arroz, porque o arroz é calórico. Não, nessa de retirar o arroz, você aumenta o quê? A gordura, o salmão, entendeu? Então fica até mais calórico. Por isso que eu gosto de mandar alguns materiais pra tirar essas crenças também, Ajudam entendeu? a gente a repensar mesmo, Exato, né? falar, poxa, nossa, não sabia, achei que o arroz era calórico. Não, é o salmão, tem mais gordura, né? Já ensinando um pouquinho vocês. É maravilhoso, é isso, gente. Quanto esse é um lugar, de novo, assim, que vai nos ensinando a como lidar com nós mesmos. Porque a dinâmica alimentar, como você disse, traz o senso de culpa, baixa autoestima. E aí a gente não tá nem falando sobre emagrecer, sobre uma questão estética. A gente tá falando sobre a relação alimentar mesmo, né? Exatamente. E é um ciclo, né, também. Pensando nesse lugar, então, do ciclo da autossabotagem, na minha colinha tem aqui, como o ambiente, a emoção que partem para um gatilho. Sim, sempre tem um gatilho. Sempre um gatilho. Esse pensamento sabotador, que eu falei que é o pensamento que abre a porta, né? Sim. Ele já tá lá dentro, tem a vontade do lado de fora. O gatilho tá batendo na porta, do lado de dentro, quem abre é esse pensamento sabotador, do já que eu mereço, eu preciso, vai me ajudar. Um comportamento do comer sem consciência, dentro do automático, sem essa escolha. A culpa, que vem acompanhada dessa chateação. A punição, que vira uma restrição, que vira essa chatice, né? Alimentando ainda mais a culpa. E a restrição gera o quê? Repetição. E tudo que a gente muitas diminui. vezes gera uma compulsão lá na frente também, né? Sim, de um ciclo que vai se auto-perpetuando, né? Você definiu, resumiu exatamente o que acontece, né? E é o que eu falei, eu tento, né, facilitar o máximo possível o plano, não tento deixar perfeito, né? Porque se a pessoa não conseguir colher o alface que ela vai comer, ela já vai parar ali, entendeu? Então, não dá pra colocar as expectativas lá em cima, porque vem a frustração, né? Ai, não consegui desse jeito, poxa, então deixa quieto, não vou fazer mais, não vou comer mais. Então, deixar suas expectativas, né, alinhar, né? Não se cobrar tanto, acho que essa é a verdade. Esse é um olhar bem atento, assim, para um lugar de já quebrar parte desses gatilhos que a gente já sabe que eles vão acontecer, né? O gatilho vai bater na porta, o pensamento sabotador, ele vai aparecer, porque a gente não controla o pensamento aparecer, mas a gente controla o que a gente faz com ele, como a gente que vai lida afetar com a gente, né? É isso mesmo. Então, até ter esse olhar mais atento, como... Quando você percebe o padrão, né? Você já pode até tentar de alguma forma evitar, né? Sim. É como eu falei, fica o dia inteiro sem comer porque tá ali no automático. No final do dia, vem todos os sinais ali de fome, cansaço, eu mereço, né? Então, tentar evitar isso de alguma forma. Coloca um lanchinho ali no meio, uma coisa prática. E às vezes já resolve muita coisa, entendeu? Sim. A Judith Beck, que é uma escritora muito importante dentro da TCC, ela diz que um emagrecimento sustentável, ele é a soma da consciência e da prática, não da punição. Olha só. Então, esse lugar tanto da consciência dos meus hábitos, dos meus desejos, do meu comportamento biológico e da minha prática. Então, das minhas ações que são referentes a essa noção que eu tenho sobre mim, atendendo às minhas necessidades, né? A consciência, sim, também de você ver o que você tá comendo, prestar atenção no que você tá comendo. Hoje em dia todo mundo tá na correria, às vezes engole ali, né? Sim. Às vezes eu falo pro meu marido, nossa, você comeu tão rápido, eu como muito devagar, sempre fui assim, eu mastigo, presta atenção na comida. Sim. E muitas vezes as pessoas estão ali com o celular do lado, nem presta. Sim. Come ali no automático e isso também afeta muito, né? Questões também fisiológicas, sinais de saciação. O ato de mastigar já te dá ali, né, saciação. Né? Já é um faz parte, sinal, né, dessa questão já neurológica até, né? Exatamente. E aí você não para nem pra comer... É complicado, né? Então você tem que parar, prestar atenção na comida. Eu falo pro meu filho também, senta aqui, presta atenção na comida, não fica na TV, né? Porque senão fica muito no automático, fica ligado ali nas telas, a gente não para se deixar.
Quantas pessoas num home office falam, ai, nossa, Comi na frente do computador. comi na frente do computador, não parei. Sim. É só você pegar uma coisinha e deixar ali do lado, mas não. No episódio com a Carol Alvarenga, a gente tava falando sobre autocuidado. E aí ela tá num período agora em que ela é recém-mãe, como ela diz. Ai. O Léo tá com 3 meses e ela colocou que, quando eu a questionei sobre qual era um dos hábitos atuais dela de autocuidado, ela citou que a alimentação. Então, ter as refeições prontas, congelar a comida, do quanto esse é um lugar, como você disse antes, de se preparar, de se organizar para que essas ações também sejam alinhadas. Exatamente. Então, assim, o comer, voltando para o nutrir-se, é um lugar também de autocuidado, de uma escolha consciente, de um momento em que num dia corrido você pode optar para aquele momento da alimentação como o único momento de presença até. Exato. E por vezes a gente vai pro celular como uma forma, né? Mas é o que você falou, o autocuidado, né? Só da gente prestar atenção no que a gente tá comendo, nutrindo o nosso corpo. Ainda mais ela, que você falou, tem um filho agora. A gente pensa mais, né, na gente. Então, eu falo, às vezes precisa acontecer alguma coisinha ali na nossa vida pra gente parar e se olhar e falar, não, eu vou me cuidar. Né? Então a alimentação com certeza é um autocuidado, sim. Gé, você falou sobre se cuidar e eu sei que você atende muitas mulheres com a demanda de lipedema. Sim. Quando eu penso sobre lipedema, as informações que eu tive sobre ele até num primeiro momento, vem de um lugar em que tem essa soma até da frustração pela dinâmica de não ter a perca do peso, de coisas que são relacionadas a mulheres que buscam por esse cuidado, mas que talvez ao longo do tempo, até aqui, sem o diagnóstico, não conseguiram ver esse resultado acontecendo, por maiores que sejam os esforços dela. É o que você falou, a frustração, né? É o sentimento ali de injustiça, né? Então, por que é tão importante a gente falar do lipedema, né? Porque muita mulher tem. 12% das mulheres tem lipedema. Sim. Então é muita mulher, pensa que 1 a cada 10 mulheres tem lipedema. E muitas delas não sabem, né? Então tem aquela perna cheia de celulite, que não responde à atividade física, alimentação. Sim. E vem a culpa, né? Então eu falo que o diagnóstico é libertador, né? Então tira um pouco dessa culpa. Você fala, poxa, eu tô fazendo exercício, cadê meu músculo aqui? Cadê essa celulite que não sai, né? É um corpo diferente, né? É uma gordura diferente, a resposta também é diferente. Então, eu acho que o sentimento de injustiça tá muito nessas mulheres. E em mim também, que eu também sou portadora, né? Sim, então do quanto é importante esse lugar do acolher também parte dessas emoções, né? Sim. Até porque ter o diagnóstico, assim como vários outros dentro dessa dinâmica da psicologia, da psiquiatria, a gente percebe que passa por um luto em que passa por uma rotulagem, mas que ao mesmo tempo tem essa ambivalência em que me tranquiliza e me chateia, porque também sai um pouco do meu controle, talvez, né? Exatamente. E a gente precisa de acolhimento, né? De um trabalho de uma psicóloga, porque afeta também a autoestima, né? A vergonha do corpo. Muitas vezes não quer ir pra praia, não quer usar um biquíni, não quer usar um shorts. Às vezes afeta até a qualidade de vida daquela mulher, a mulher que tem dor nas pernas, entendeu? Sinais, acho que para que essas mulheres também possam se identificar ou buscar por esse cuidado, porque eu não sei, mas eu sinto que isso é extremamente novo. Verdade, o lipedema sempre existiu. Sim. Agora que tá em alta, né? Eu falo que por depois isso. que a Yasmin passou pelo BBB, teve um boom, né? Porque ela relatou, né, enquanto eu tava no BBB, que ela tinha dor nas pernas, ela ficava com as perninhas pra cima, o inchaço, né? Quais são os principais sintomas? Essa sensação de peso, a dor nas pernas, os roxinhos que aparecem sem trauma e as características do lipedema. Muitas vezes, nem sempre, tá? É uma mulher com a cintura fina e o quadril largo porque tem o lipedema associado com a obesidade, tá? Mas sabe aquelas mulheres com cinturinha fina, às vezes até definida, os bracinhos definidos, mas
a perna cheia de celulite, flacidez, Sim. aqui aquele aspecto de casca de laranja, e que vai aumentando aí ao longo do tempo se a pessoa não se cuida, né? Infelizmente é uma doença progressiva, ou seja, ela pode evoluir ao longo do tempo. E algo crônico, então? É crônico, não tem cura, mas Então é tem algo de um tratamento. cuidado a longo prazo Hoje em mesmo. dia tem muitos estudos, tem muito tratamento novo, promissores para o lipedema, ainda bem, mas ainda é tudo muito novo. Em relação aos estudos, é uma doença antiga, né? Sim. Mas os estudos tem muita coisa ainda acontecendo. Ainda em processo, né? Exatamente. Mas acho que você foi uma das primeiras pessoas, assim, que eu tive acesso a essa informação, de ir compreendendo um pouco mais sobre o assunto e depois ir entendendo, assim, vendo uma outra pessoa conversando, uma outra pessoa, identificando outras Sim. pessoas. Então, assim, num lugar em que, pra mim, volto pra esse lugar de parecer ser uma novidade, dentro de ser um lugar mais silencioso. Porque justamente parte dessas mulheres que eu conheço e que elas reconhecem que têm, passam por um lugar bem silencioso de cuidarem da alimentação, fazerem esportes, exercícios físicos e sentir uma frustração por não sentirem os resultados, né? Exato, é muito comum, né? Eu mesmo sinto isso. A vida toda eu falei, gente, mas que estranho, né? Que é essa perna, essa celulite? Até que eu descobri o lipedema, né? E é uma doença genética também, então isso é importante. Sim. Que nem se eu tivesse uma filha, né? O meu é um menino, né? Mas eu poderia observar na minha filha sinais aí do lipedema também. Então é algo pra gente, normalmente quem tem, identifica alguém na família. Entendi. Né? E eu peguei da minha avó paterna. Então não necessariamente é da mãe. Direto. Entendeu? Mas o lipedema, ele afeta muito a autoestima da mulher. É por isso que eu falo, a equipe multi ali tratando, o físio, a psicóloga, fazer uma atividade física, tá sempre em movimento. Porque a pessoa também não pode se deixar. Falar, poxa, agora eu tenho uma doença e é isso, não vou cuidar, né? Tem que buscar tratamento sim, porque tem muita melhora. E melhora de qualidade de vida mesmo. Então, naturalmente, o humor delas também passa por esse lugar, o quanto elas se sentem confortáveis ou mais restritas no uso, como você citou, de shorts, de praia. Exatamente. Acaba se privando, né, de situações, às vezes de situações com a família, com os amigos, né, não coloca um biquíni, tem vergonha. Até na intimidade, ou nem vai, né, mesmo, às vezes acaba não indo, né, às vezes tá um calor, tá ali morrendo de calor, não coloca um shorts, né, por vergonha. E acontece, bota, né? Tem gente que gosta muito de bota, mas a bota não fecha na panturrilha. Então, olha que questão, né? Um encontro em alguns lugares que a gente nem imagina, mas que vão sendo esses atestados, assim, ao longo da vida, que sem o diagnóstico, por vezes, volta pra inadequação. Acho que a gente tá num momento, assim, desse culto à magreza, que aí esbarra de novo nesse lugar do quanto eu tô inadequada, o quanto não é belo, o quanto meu corpo... Aí vem a comparação, né? Mas é mais um ciclo ali, a comparação e acaba que não tem como a gente comparar. Sim. Né? Como que eu vou comparar o resultado de uma mulher que não tem lipedema com o meu, né? Sim. Minha gordura é totalmente inflamada, não vou ter. Não, ela tem uma resistência, a não ser que eu faça uma né? cirurgia, mas não é esse o caso. Sim. Nunca vou ver músculo saltando na minha perna, entendeu? Sim. Então, às vezes a pessoa até emagrece, mas o que acontece? O aspecto da pele não muda e também vem a frustração. Emagreci, perdi peso, mas continua a flacidez, a celulite, acontece mesmo, é mais devagar. E a gente passa muito por um lugar onde, principalmente assim, dentro de alguns estudos, no Brasil é um dos lugares onde tem a maior presença desse resultado, em que o corpo, a dinâmica da estética, ela tá muito atribuída a um valor pessoal. Então, quando a gente vai passando por esse lugar do emagrecimento como um todo, do ser magra, do o que é bonito, quando a gente pensa no passado, né? O magro é belo, a gordinha do rosto bonito, né? Esses lugares das várias crenças que ao longo do tempo a gente foi ouvindo, acho que a mesma coisa que eu citei no da Nath, nós mulheres dos anos 2000, da Capricho, que tinha ali toda essa... os testes sobre as coisas.
o quanto que a gente tem esse olhar também que precisa ser desmanchado e que é um processo para cada um, desse entendimento do que é belo, para que a gente possa gostar do que é belo em mim. Para esse padrão de beleza também ficar bem mais alinhado, mais cuidadoso também conosco, né? Exatamente, se aceitar, né? Sim. Claro que não deixar de se cuidar, né? Eu acho que, mas se aceitar, né? Não ficar comparando, não fazer dietas radicais, a fim, né, de um objetivo, né? Não se punir também por isso. Eu acredito que tem uma parte que a psicologia da terapia da aceitação e compromisso diz muito sobre isso, assim. Eu aceito que essa é a realidade, eu aceito que eu tenho esse corpo, que eu vivo dentro desse corpo, que essa é a minha realidade atual, mas eu me comprometo. Eu me comprometo a me oferecer o melhor, a me gerar movimentos. Então, até no episódio da Nath, a gente falou muito sobre esse lugar do movimento, não só como um efeito de emagrecimento. Acho que a gente até esqueceu de falar sobre aquelas, né? mais sobre esse lugar mesmo do movimento como um encontro com o autoconhecimento, com as nossas versões, que eu me sinto mais confiante. E a gente muda ao longo da vida, né? Isso também vai mudando. A alimentação também vai mudando, né? Os nossos objetivos, né? Tudo. Tudo vai mudando. Jé, vamos pensar então nessa diferença entre se nutrir e se anestesiar. Certo. Nutrir é um ato de autocuidado, né? A gente presta atenção no que a gente está comendo, né? Tem todas essas questões. A anestesiar é como se fosse uma anestesia mesmo. É algo momentâneo. É um desligar e religar. Religar, assim. Exatamente. Então é até um ato de punição, né? Vendo no meu ponto de vista. Sim. Né? Então, pensa que o nutrir você vai levar, acho que os dois, né? Vai ter consequências aí pro resto da vida. Um positiva e o outro, né, negativa. Sim, e aí eu até adicionaria esse lugar em que o comer, ele é uma necessidade básica. Todo mundo precisa fazer. O se nutrir já passa para esse olhar mais refinado, de um cuidado, de uma atenção que eu ofereço a mim mesma. E eu super concordo que o se anestesiar é esse lugar que entra até numa punição, em que a gente acha que tá iniciando por algo positivo, tá sanando um desejo, uma vontade. Naquele momento, mas o efeito rebote, ele é tão grande que entra naquele ciclo que a gente falou, né? Sim. Da culpa, da restrição, tudo de novo. E o que você falaria para uma pessoa que tá, assim, resistindo num primeiro momento a olhar para a relação dela com a comida? O que eu posso falar para uma pessoa que tá resistindo a começar a se cuidar é que comece aos poucos, né? Trace prioridades. Não adianta querer fazer tudo de uma vez só, né? Tudo perfeito. Então comece devagar, comece aos poucos, né? Comece bebendo um pouquinho mais de água, isso eu trago em consulta também. Bebe água, vamos estabelecer uma meta. Sim. Vai melhorando aos pouquinhos, mas não deixe de cuidar de você. E para uma pessoa que já está se cuidando, assim, o que você falaria? Não se cobre tanto, acredito. Tá? Porque a gente, como a gente falou, né, a nossa conversa toda, a gente tem que se cuidar, né, tem que pensar na nossa saúde, mas também tem que viver com equilíbrio, né? Não pode se cobrar tanto a ponto de deixar de ter momentos com os amigos, com a família. Continue fazendo o que você está fazendo de uma forma leve e sustentável aí pro resto da vida. Principalmente sustentável. Sustentável, né? É a palavra. Até porque se alimentar a gente vai fazer a vida toda. Exato. Isso é uma das coisas que a gente vai fazer a vida toda. E a gente tem que ter prazer, né, em comer. Não precisa ter medo da comida, né? Tem muita gente que tem medo da comida. Jé, quero te agradecer por essa conversa tão humana, tão gostosa. Acho que desde o nosso primeiro momento entre paciente e nutri, mas também desde que eu te convidei, um dos pontos que a gente teve sempre esse cuidado nunca foi diretamente sobre os números, Sim. Né? Nunca foi diretamente sobre... É claro que é um dos objetivos e tudo bem ser um desses objetivos, mas sempre foi um olhar muito atencioso, assim, sobre qualidade de vida, sobre como viver melhor. Então, muito obrigada por você estar aqui, por ter aceitado essa conversa. É um prazer estar aqui falando sobre esses assuntos tão importantes, né? Que a alimentação e as emoções, a psicologia estão totalmente interligadas, você sabe disso. E você transmite essa paz, é tão gostoso estar aqui, amei. Muito obrigada. E como que as pessoas podem te encontrar?
Vocês podem me encontrar no Instagram, no @nutri.jessicacuba. Eu atendo online, presencial aqui em Jundiaí, no Golden Office. E é isso, tô aí nas redes sociais. Divulgando mais, Divulgando ensinando mais. Se tem algo que esse episódio deixa claro, é que comer não é um erro. Na verdade, é uma resposta. Resposta às dinâmicas emocionais, da sua rotina, da sua vida, do que é que você anda dando prioridade por aí que por vezes pode não ser você mesma. A alimentação emocional, os gatilhos, as suas crenças, o lipedema, nada disso te define. Mas quando a gente começa a reconhecer melhor o que é que está acontecendo dentro de mim, começa a reconhecer também escolhas mais gentis, mais saudáveis, mas principalmente mais autoconscientes sobre como agir e como viver a nossa vida e hábitos que naturalmente eu e você vamos ter todos os dias. Que esse episódio te ajude a olhar com mais carinho, com mais autocompaixão e bem menos culpa. Eu desejo que esse episódio também tenha te ajudado a quebrar várias crenças e te gerado também questionamentos de como é que anda a sua relação alimentar por aí. Enquanto isso, a gente continua aprendendo a se nutrir por dentro e também por fora. Se você gostou desse episódio, você pode se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comentar a parte que você mais se identificou. Você pode assistir também esses outros episódios dessa temporada. E é isso. Muito obrigada!